Olá, senhores. As minhas críticas não são direcionadas a todas as mulheres, apenas a um certo tipo específico que, infelizmente, tem aumentado drasticamente por causa das ideologias e das passadas de pano que a sociedade tem dado nas irresponsabilidades delas. Ajudar os homens não tem nada a ver com prejudicar as mulheres. Claro, só heterofóbicos, misóginos e androfóbicos espertinhos é que tentariam confundir essas duas coisas. Mulheres virtuosas que acompanham este canal. Muitas vezes, de forma inconsciente, vocês farão o que está sendo abordado nesta série de vídeos. Por isso, é importante que vocês reflitam sobre o que é passado nesta série e em outros vídeos deste canal. O meu objetivo ao fazer vídeos é de conscientizar e alertar tanto vocês quanto os homens sobre os problemas que trazemos para as nossas vidas quando somente agimos como chimpanzés pedantes e só fazemos macaquices na vida. Bom, iniciaremos o assunto deste vídeo. Senhores, imagine que vocês estão felizes da vida com suas namoradas, noivas, esposas. Tudo anda bem e elas estão se comportando maravilhosamente. Depois de um tempo, elas, sem o menor aviso, desaparecem, não lhes procuram mais e ou não atendem mais às suas ligações e muito menos telefona. Isso nada mais é do que uma agressão emocional muito praticada pelas espertinhas para ter a certeza de que o boi está muito bem domado. Os seres de luz são mestres em nos confundir. Eles brincam de seres apaixonados, mas ao mesmo tempo parece fugir do compromisso como se fosse uma praga. E quando pensamos que finalmente nos entendemos, eles mudam de ideia e nos deixam no escuro novamente. No universo das relações amorosas, existem 3 opções para o homem: abster, vencer ou sofrer. E cabe a vocês escolherem qual delas será o seu destino. Vocês podem se tornar especialistas em decifrar as artimanhas femininas e tomar as melhores decisões para terem uma boa saúde física, mental, financeira e espiritual, ou apenas exercerem o papel de sofredores emocionais, que é o papel que a sociedade quer que sigamos. Sejam observadores atentos dos comportamentos femininos, estejam atentos aos sinais e pistas que elas deixam pelo caminho. Sim, minha cara espertinha, nós estamos de olho em você. Afinal, conhecimento é poder, e quem sabe desvendar as estratégias femininas evita um oceano de problemas. No entanto, é importante ressaltar que não devemos generalizar todos os seres de luz. A única coisa que eles têm em comum é a programação biológica base, como a hipergamia. De resto, cada um é único e possui suas peculiaridades. Portanto, não vamos nos deixar levar por estereótipos e preconceitos como muitos camaradas fazem na androsfera. Vamos analisar individualmente cada caso, com equilíbrio e atenção. Senhores, os seres de luz sentem simultaneamente amor e ódio por nós. Por isso nos causam felicidade e tristeza alternadamente. Essa atitude feminina se assemelha à esquizofrenia. Segundo o tradicionalismo cavalheiresco e o seu culto à dama, os seres de luz são seres frágeis, puros e indefesos, deusas imaculadas, enquanto os homens são fortes e potencialmente perigosos. Por isso, estes últimos devem ser controlados por meio de diversos tipos de mecanismos legais para conter a sua natural agressividade. Essa ideia foi inculcada nas massas pelos meios de comunicação por mais de 800 anos. A mídia noticia constantemente, por influência ideológica, casos de agressão doméstica, sempre dando a entender que os homens agridem os seres de luz sem motivação alguma e que estes últimos são nossas vítimas naturais. Essa falácia faz parte do processo de lesbialização pregado pela religião do Ocidente e do fortalecimento do ginocentrismo. Todo o histórico anterior dos casos em que tal violência doméstica aconteceu, como por exemplo o envolvimento com homens de péssima índole, como as ginas, que todos nós sabemos que são bombas emocionais prestes a explodir, as violências emocionais e traições cometidas pelos seres de luz, é cuidadosamente evitado e escondido. O sofisma do ser de luz indefeso e inofensivo,
aliada à ideia do macho perigoso e cruel, orienta estatísticas, artigos científicos, jornalísticos, filmes, novelas e até mesmo políticas públicas. Deixaria a prova disso na descrição deste vídeo. Infelizmente, o número de seres de luz que são fisicamente agredidos pelos homens com quem vivem é alto e algo realmente tem que ser feito para diminuir isso. Contudo, o número de homens agredidos emocionalmente e, em muitos casos, fisicamente, por suas esposas, namoradas e noivas é igualmente alto e sobre isso ninguém gosta de falar. E isso levanta uma questão. Por que não vemos comoção por causa das agressões contra homens e punição para os seres de luz agressores? Existe uma diferença entre os tipos de agressão que os sexos cometem. Os homens geralmente agridem fisicamente e os seres de luz emocionalmente. Esta última é bastante negligenciada e vista como frescura quando a vítima dela é um homem. A agressão emocional é perigosa porque pode destruir o sistema nervoso e ocasionar surtos psicóticos extremamente perigosos. Os seres de luz são especialistas em realizá-las porque possuem muito mais inteligência emocional do que nós. Senhores, essa falta de inteligência emocional a mais no homem faz com que, quando ele é provocado ao ponto de surtar, o instinto masculino mais primitivo, o da violência, seja ativado. E não há homem na face da terra que não tenha experimentado tal violência por parte dos seres divinos. Existem inúmeras formas de agressão emocional que as espertinhas cometem contra os homens. Citarei algumas delas. De repente, sua digníssima começa a agir estranha, fria e distante com você. Você fica desconfiado e sua mente começa a correr com pensamentos. Ela nega habilmente que algo esteja errado. Age como se nada estivesse acontecendo. Você interroga, querendo forçar uma explicação dela. Quanto mais você discute, mais quente a situação fica. Aqui está a coisa. Com esse comportamento, você está comunicando que ela capturou seu coração. Sem perceber, você está dizendo: "Olha, eu estou desesperado de amor. Eu preciso de sua afeição e atenção mais do que qualquer coisa neste mundo. Você é a pessoa mais maravilhosa." O problema é que é exatamente isso que ela quer ouvir para se distanciar ainda mais de você. Ela quer testá-lo, mais uma vez. Ela quer ver se você fica chateado, se sente falta de sua afeição e atenção. Então, o que você deve fazer? Se eu estivesse em seu lugar, simplesmente trataria ela da mesma maneira que ela está me tratando. A única diferença em meu tratamento é que seria um pouco pior do que o dela. Eu me tornaria ainda mais distante, frio, indiferente e negaria tudo, retornando o mesmo inferno que ela me ofereceu. Eu recusaria o inferno emocional que fui apresentado, mas isso requer desapego e que o homem não seja carente de atenção feminina. Esta outra é uma das piores táticas. A espertinha tenta provocar o homem de várias maneiras, fazendo tudo o que ele odeia, com a intenção de deixá-lo cada vez mais irritado até que ele perca o controle e a agrida. As motivações para isso podem ser diferentes: chamar a atenção dos outros, testar a força física ou o autocontrole do homem, sentir a emoção de vê-lo perder a paciência, agir como vítima diante dos vizinhos e familiares, ter uma razão para exigir o fim do relacionamento, sentir-se protegida por outros homens induzidos a defendê-la devido ao escândalo, ou desfrutar do alto nível de adrenalina, etc. Não caiam nessa armadilha. Mantenha-se afastado desse tipo de pessoa. Se você se depararem com essa situação, simplesmente se isolem e saiam sem argumentar. Tais seres de luz são irreparáveis. Como outras formas de agressões emocionais contra os homens, temos casar-se e recusar-se a cumprir as obrigações de esposa, mentir, comportar-se de forma a deixar a fidelidade em dúvida, sair e não dar satisfações, dedicar-se mais às amigas e ao trabalho do que ao lar e ao esposo, depreciar o marido na frente dos outros, cometer alienação parental, cometer adultério, viajar sem o marido frequentemente,
prometer e recusar sexo, exigir fidelidade sexual de um homem, mas recusa-se a satisfazê-lo sexualmente, trocar o companheiro por outras pessoas, simular tentativas de suicídio, paquerar outros homens e negá-los a despeito das evidências, encher a cabeça do esposo de dúvidas, gastar todo o seu dinheiro com inutilidades, fazer exatamente aquilo que ele não quer para contrariá-lo, repudiá-lo e, ao ser abraçada, rejeitá-lo como pegajoso após ter exigido ou até mesmo permitido que ele se apaixonasse. Induzi-lo a se apaixonar para transformá-lo em um escravo, ser fria e distante, comportar-se de forma dissimulada para confundi-lo, romper com a relação, mas comportar-se de forma a dar esperanças de retorno, fazer comparações do marido com outros homens, expor o corpo nas redes sociais para que o seu companheiro veja outros homens a desejando e etc. Para as espertinhas, fazer essas coisas não é nada demais. É apenas um jogo bobo de validação de ego. Mas para os homens, esse conjunto de patifaria feminino constitui algo grave e realmente origina crises nervosas e violentas. As espertinhas que fazem essas coisas, principalmente contra homens de péssima índole e imaginas adoradores da dama, estão implorando para fazerem parte da estatística de feminicídio de seu país. Em relacionamentos amorosos, o que mais fere e enfurece o homem são as indefinições, as dissimulações e as contradições do comportamento feminino. Esse comportamento é biológico, é uma maneira de garantir a provisão e proteção por muito tempo através do apaixonamento e da escravidão emocional masculina. Sabe o que é pior, senhores? As ideologias, coaches femininos, séries, filmes e etc. incentivam os seres de luz a se entregarem a esse comportamento, mas não são responsabilizados por causa das péssimas consequências que esse comportamento traz individualmente e socialmente. Nós, seres humanos, necessitamos de certezas para nos manter emocionalmente saudáveis, principalmente no campo amoroso. No caso dos homens, isso ainda é pior, pois além deles serem emocionalmente menos inteligentes do que os seres de luz, não existem leis que os protejam contra a agressão psicológica de suas companheiras. O homem necessita da certeza da fidelidade da parceira e de ser correspondido por esta, no campo amoroso e sexual. Se você é um ser de luz que não é capaz de entregar isso a algum homem, não entre em relacionamento sério e deixe as coisas bem claras desde o início. Evite a todo custo se envolver com homens de péssima índole e adoradores da dama. Esses caras já são um perigo para um ser de luz que pode entregar a fidelidade, o compromisso e a honestidade nos sentimentos, quanto mais para você que é incapaz de fazer isso. Senhores, uma das coisas mais destrutivas para o homem é a separação. Pesquisas apontam que o número de divórcios só tem aumentado e são mais pedidos pelos seres de luz. O motivo mais comum é a insatisfação financeira. Para o ser de luz moderno, o marido é apenas um serviçal, o meio de garantir provisão e proteção por um tempo. Se este passar por uma crise financeira, fatalmente perderá a esposa junto. Quantos homens já passaram, estão passando ou passarão por essa situação? O fim do casamento e a separação atinge o homem violentamente no íntimo, porque quase sempre é ele que sai de casa e não fica com a família. A separação, o fim da família, a perda de no mínimo da metade dos bens e a união da ex-esposa com o amante são um barril de pólvora. O desdém da adúltera e o shame da sociedade aplicado contra homens traídos por suas companheiras são um fósforo aceso. O resultado disso é uma grande explosão. E aí o camarada se afunda no álcool, nas drogas, na loucura, comete suicídio e comete assassinatos. O homem surtado que comete tais coisas não nasce da noite para o dia. São anos de exposição a muitas formas de violência emocional. Se fosse um simples caso de mau caratismo ou pilantragem cruel, ele jamais se suicidaria. O suicídio indica que o infeliz enlouqueceu e quer ficar com os seus familiares para sempre no outro mundo. Para acabar com a violência doméstica entre os casais, tanto os homens quanto os seres de luz agressores deveriam ser igualmente punidos, mas o que nós vemos é o contrário.
São criadas cada vez mais leis misândricas e são dadas cada vez mais passadas de pano nas irresponsabilidades e até mesmo crimes cometidos pelos seres de luz. O que resta ao homem é cuidar da saúde física, mental, financeira e espiritual, abster-se de relacionamentos sérios ou adotar o celibato voluntário, ficar por dentro das leis misândricas e do comportamento feminino para evitar um oceano de problemas e etc. Porque fazer isso é muito mais fácil do que achar um ser de luz virtuoso para termos um relacionamento muito bom. Aos casados, nem tudo está perdido, meus irmãos. Estar casado não é algo ruim. Ruim é o comportamento nocivo dos seres de luz modernos, as fantasias que enfiaram nas nossas cabeças e as leis misândricas que inviabilizam a instituição casamento aos homens e, consequentemente, atingem os seres de luz decentes que querem ter uma vida decente com um homem decente. Eu recomendo que os casados sigam as dicas que dei anteriormente e sejam desapegados. O desapego também serve para os solteiros. Estejam sempre preparados para dizer adeus, mesmo que vocês estejam em um casamento muito bom. A agressão feminina contra os homens não é algo novo, mas sim algo que acontece desde o surgimento da humanidade. Começou como um jogo emocional que tinha a intenção de levar o homem ao apaixonamento e garantir a provisão e a proteção dele por muito tempo. Mas, com o passar do tempo, passou de algo para garantir a sobrevivência dos seres de luz para algo que satisfazia seus desejos mais narcísicos, e em muitos casos algo para validar o ego, para vingança, para fazer maldade e fazer do homem uma marionete. Isso só foi piorando cada vez mais até chegar ao ponto que nós podemos presenciar hoje em dia. Senhores, todos os homens, sem exceção, estão sujeitos à agressão emocional feminina. Essa agressão pode vir de nossas mães, irmãs, primas, tias, namoradas, noivas, esposas, filhas, sobrinhas, cunhadas, colegas de trabalho, seres de luz desconhecidos, pseudo-religiosos das igrejas que frequentamos, patroa, chefe ou líder de onde trabalhamos, e etc. Enfim, qualquer lugar onde o homem convive com seres de luz. Por isso, temos que nos manter sempre atentos e vigilantes para não sermos laçados por essa armadilha emocional e acabarmos fazendo alguma besteira com a nossa vida e com a vida de outros. Caso vocês encontrem espertinhas falando que os homens não chegam nelas porque eles têm medo por elas serem independentes, tenho a certeza de que elas são seres de luz chatos, egocêntricos, com grande chance de serem hedônicos e praticantes de agressão emocional contra homens. Então, mantenham distância desse tipo de ser de luz. O pavão que quiser se mostrar ser o capitão acumula problemas, deve aprender a lidar com os graves ferimentos que irá ter após o rojão explodir em suas mãos. Ninguém tem o direito de agredir fisicamente, emocionalmente e destruir a vida dos outros. Entretanto, muitos seres de luz o fazem e não são responsabilizados, tornando-se pessoas extremamente perigosas para si mesmas e para as outras. Cavalheiros, saber lidar corretamente com os seres de luz é algo que todo homem deveria saber, pois qualquer vacilo que tivermos poderemos ter problemas com o Papai Estado e problemas físicos, mentais, financeiros e espirituais. Aprendam a lidar com o shame e nunca deixem que a raiva os domine. Sempre que possível, evitem contato com seres de luz que praticam essas coisas e muito menos tentem, digamos assim, consertar alguns deles. Vocês tentarão consertar tais seres de luz e ficarão ainda mais loucos do que eles e acompanhados com um oceano de problemas. Sejam inteligentes, cautelosos e usem mais a cabeça de cima e não a de baixo, pois o homem sempre está por conta própria. A sociedade faz vista grossa para todos os tipos de agressões femininas em que os homens são vítimas. Caso vocês se envolvam com uma espertinha, certamente ela fará um inferno na vida de vocês, e no pior dos casos, ela poderá atentar contra a vida dos senhores e ainda assim será considerada vítima pela sociedade. Minhas queridas damas que prestigiam o meu trabalho, evitem de todo jeito seguir o que a sociedade e suas ideologias dizem
e não pratiquem agressões emocionais contra os homens, pois isso, além de diminuir o valor que vocês têm, irá também pôr a vida de vocês em risco, e vocês serão mais uma louca no meio de muitas. Sejam virtuosas, femininas, espiritualizadas e boas companheiras. Evitem relacionamentos com manginas e com homens de péssima índole. Não percam tempo com trastes. Meus cavalheiros e minhas damas, caso vocês deem ouvidos ao que a sociedade diz, sigam seus instintos sem pôr freios e se envolvam com pessoas que demonstram sinais de misoginia e misandria, fatalmente vocês irão desenvolver traumas, tomarão antidepressivos, desenvolverão muitos problemas de saúde e, no pior dos casos, irão para o hospício, para o cemitério ou para a prisão. Senhores, a vida é curta. Sim, curtíssima, para perdermos tempo com gente babaca, problemática e cheia de ódio. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam e compartilhem, mas com pessoas de mente aberta, e até a próxima, senhores.